Saudações, eu sou o professor Daniel Derivec, doutorando em História aqui pela Universidade Federal do Paraná, mestre e bacharel em Música e licenciado em Artes Visuais. O trabalho que eu vou apresentar é intitulado Aproximações Culturais na Idade Antiga, uma abordagem integrada entre padrões e valores pessoais. Trata-se de um relato de experiência de uma sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem que eu fiz integrando os dois componentes que eu leciono, arte e projeto de vida. Eu sou professor neste colégio que aparece aqui na foto, o Colégio Adventista de Araucária. Aqui eu trabalho com turmas dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Nosso colégio fica na região metropolitana de Curitiba, tem mais de 1.000 alunos e atende todos os níveis da educação básica. O objeto do conhecimento que eu escolhi trabalhar e elaborar a SD e FEA envolve arte mesopotâmica e arte egípcia. Os objetivos iniciais foram identificar padrões estéticos e artísticos do Egito e da Mesopotâmia e compreender as semelhanças e diferenças entre as práticas artísticas dos povos estudados. Como se trata de uma sequência didática de integração fé, ensino e aprendizagem, eu parto da seguinte questão norteadora. De que maneira as trajetórias de vida de José no Egito e Daniel na Babilônia ajudam a compreender os padrões estéticos artísticos e o desenvolvimento dos valores pessoais da fidelidade, honestidade e integridade e do autocontrole, equilíbrio e iniciativa? Aqui, na própria questão norteadora, a gente já encontra as dimensões do projeto de vida, que são 4, né? Dimensão pessoal, dimensão cidadã, dimensão profissional, dimensão estudantil, dimensão profissional. No caso aqui, a dimensão pessoal e cidadã, ela vai aparecer de uma maneira muito evidente ao se tratar desses valores pessoais. No caso específico destes valores e do contexto, eu escolhi abordar os personagens bíblicos José no Egito e Daniel na Babilônia, justamente porque as trajetórias de vida desses dois personagens demonstram como esses valores fizeram parte, né, da existência e da maneira como eles se comportaram e agiram quando estavam ali inseridos numa sociedade completamente diferente das suas origens. E para isso eu acrescentei mais um objetivo ao trabalho, que era desenvolver a consciência crítica quanto aos valores pessoais, tendo a trajetória dos personagens bíblicos como perspectiva analítica. Eu adotei 2 estratégias metodológicas para a execução deste trabalho, a pesquisa bibliográfica e a observação sistemática. A pesquisa bibliográfica se deu por meio dos seguintes eixos centrais: o objeto do conhecimento, a relação entre arte e história e a noção de cultura. E a observação sistemática, ela ocorreu durante o processo, tomando nota do que vinha acontecendo de relevante, e depois eu fiz uma análise ad libitum desses dados, uma análise livre desses dados, conforme foram aplicados, né, na SD e FEA. O aporte teórico que eu abordei envolve algumas frentes. A primeira delas é a relação entre arte e história. Mostrar para o estudante que os objetos têm um design artístico, e esse design artístico é arte, mas a função do objeto pode muitas vezes não ser artística, mas ela está inserida, existe arte naquele contexto, então a arte está presente. Ao mesmo tempo que ela está no tempo presente, ela também vai estar no passado. Então essa relação entre arte e história vai ser muito importante para essa pesquisa e para entender a sociedade como um todo. A autora Graça Proença, ela fala o seguinte, que as obras de arte não devem ser encaradas como algo extraordinário dentro da cultura humana. Ao contrário, devem ser vistas como profundamente integradas na cultura de um povo. Então estamos falando aqui de cultura, o que é fundamental e nos leva ao outro tópico importante do aporte teórico, que é a história cultural. Eu queria um aporte teórico mais robusto, que ajudasse a entender isso melhor. E a história cultural, ela nos ajuda a entender esses contextos com bastante clareza. O Terry Eggton, por exemplo, ele fala o seguinte, que existem tradições culturais dos povos que muitas vezes são tidas como verdades sagradas a serem protegidas e reverenciadas. O Peter Burke vai dizer que isso tudo, esse contexto de cultura, que o Terry Eggton trata como um caráter polissêmico, né, que vai ser algo de muitos significados, é o terreno comum dos historiadores culturais. Então a gente está caminhando por este terreno. E eu fui para um historiador da arte, para olhar como que a história da arte olha para esse objeto, né? Eu escolhi o Ernest Gombrich. O Ernest Gombrich, ele é um historiador secular, né? O livro dele é um livro importantíssimo dentro desse contexto, um livro dos anos 50, mas com muitas edições e que ainda é um livro atual. E ele usa a Bíblia como fonte ao falar do Egito e da Mesopotâmia. Ele diz assim, ó, todos sabemos pela Bíblia
que a pequena Palestina se situava entre o reino egípcio do Nilo e os impérios babilônico e assírio, os quais tinham prosperado no vale dos rios Eufrates e Tigre. Então, com todo esse referencial teórico, eu fui para a relação com a fé, porque aqui é onde o assunto interessa para nós, né? Eu trouxe a relação com a fé, partindo dos valores pessoais, eu pude demonstrar aos alunos que o comportamento de José e de Daniel poderiam ser considerados hábitos culturais, né? De que forma? Porque eles trouxeram isso da família, eles trouxeram isso do seu passado, isso fazia parte da sua identidade, então a concepção de cultura envolvia isso também, né? Ao mesmo tempo, a gente pode trabalhar, e foi possível conversar sobre isso, sobre um estilo de vida e comportamento. E para isso eu fui ao Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. Tem um verbete lá sobre isso, que diz assim, ó: o comportamento humano é importante para Deus que nos criou. O autor do verbete ele vai descrevendo a maneira como esse comportamento é importante e por quê. E aí ele conclui dizendo o seguinte, que para cada indivíduo o comportamento humano também é importante, porque cada decisão e palavra, enfim, tudo que a gente faz são sementes que vão produzir frutos no caráter. Então a gente pode entender que José e Daniel eram pessoas que estavam preocupadas com isso. Esse tratado de teologia é atual, está tratando da vida cristã, hoje, século XXI, mas a gente pode olhar que são questões que vão perpassar o tempo. Muito bem, esses personagens bíblicos que nós estudamos, eles estavam vivendo numa sociedade diferente, estavam vivendo na sociedade, integrados ao ambiente cultural, ao ambiente artístico, ao ambiente político e tudo mais. Mas eles estavam lá sem perder seus valores. E olha o que Ellen White fala com relação aos nossos estudantes. No livro Educação, páginas 230 e 231, ela diz assim: ao sacrificar o estudante à faculdade de raciocinar e julgar por si mesmo, torna-se incapaz de discernir entre a verdade e o erro, e cai fácil presa do engano. Olha só, essa parte é importante, ó. Incapaz de discernir entre a verdade e o erro e cai presa do engano. É facilmente levado a seguir a tradição e o costume. A capacidade de discernir entre o que é reto e o que não o é, podemos possuí-la unicamente pela confiança individual em Deus. Assim, eu fiz a seguinte proposta de atividade para os estudantes. Eu propus uma pesquisa de artefatos históricos, mesopotâmicos e babilônicos, no caso, né, especificamente do período de Daniel, e egípcios do período de José, trazendo informações do artefato, o que esse artefato representava no passado, qual era a função original, enfim, dentro do saber científico que eu estava trabalhando com eles. Mas também coloquei a integração fé e ensino por meio da seguinte pergunta para reflexão. Eu coloquei assim: de que forma os exemplos de José e Daniel podem me ajudar a realizar o que se espera de mim na sociedade, sem que eu perca de vista os valores pessoais e espirituais que adquiri na igreja, na família e na escola? Muito bem, eles me enviaram o trabalho, eu recebi, aqui vou mostrar alguns trechos, né? Essa é uma reprodução da pesquisa dos artefatos históricos de um dos estudantes, mas eu quero destacar para vocês alguns trechos das falas desses estudantes nessas reflexões. Eu vou ler algumas aqui, a transcrição está exatamente conforme a grafia dos estudantes. Olha o primeiro. Eu acho tanto Daniel, tanto José, dois exemplos a ser seguidos, pois ambos tiveram que se adaptar a uma nova sociedade, mas sem perder a fé em Deus, que para mim é o mais importante na vida. Já começa aqui, né? Fica interessante isso, você perceber que o estudante já está conseguindo dosar, ele está se situando dentro desse contexto também. Continua. Outro estudante. É interessante como os exemplos de Daniel e José nos inspiram a manter nossa integridade e ética, mesmo diante de desafios. Acho que a história desses personagens bíblicos nos encoraja a buscar soluções alinhadas com nossos princípios, contribuindo para um mundo mais ético e justo. Outro estudante. Os exemplos de Daniel e José nos lembram de como é possível manter nossos valores e fé intactos, mesmo quando enfrentamos pressões sociais. Essa daqui é fundamental. Pressões sociais. Qual adolescente não está exposto a elas, né? Acredito que podemos conciliar as expectativas da sociedade com nossos valores pessoais e espirituais, o que fortalece nossa base moral e ética. Muito bem, as conclusões a que eu cheguei, a primeira delas é a seguinte: quando uma SD e fé é feita com intencionalidade, a gente consegue usar o texto bíblico extremamente integrado no objeto do conhecimento sem que a história bíblica se torne uma metáfora. Não que seja ruim usar a história bíblica como metáfora, mas usar com intencionalidade dentro dos objetivos é muito mais interessante. Segundo ponto, ficou evidente pelas respostas que os alunos eles conseguiram compreender que eles podem sim
buscar uma inserção na sociedade, mas sem comprometer, sem se desviar dos seus valores. Ou seja, essa inserção social não vai ser deletéria. Pelo contrário, ela pode vir a ser construtiva. Basta ver os exemplos do legado deixado por Daniel e por José. E por último, eu creio que a principal fragilidade do trabalho foi o fato de que o tempo era muito curto e eu não consegui fazer uma preparação desses estudantes antes de começar a Ace Day Fair. Eram 3 aulas e eu já entrei direto no assunto na primeira aula. Talvez fosse interessante antes fazer uma preparação, chamar atenção para o que estava acontecendo. É algo que eu pretendo aprimorar numa próxima oportunidade. Mas foi uma experiência muito satisfatória, eu acredito que, sem dúvida alguma, foi enriquecedor, tanto para os estudantes quanto para mim, individualmente como docente. Acredito que cresci bastante nisso. Aqui estão as minhas referências, né, que eu usei nessa apresentação, e ficam aqui os meus contatos. Caso alguém queira conversar mais sobre isso, estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima.